Olá, eu sou o engenheiro William Maza e eu ensino Python para quem não sabe absolutamente nada, mas quer muito aprender. Essa é uma sequência de aulas que eu estou fazendo sobre funções embutidas em Python. O que são funções embutidas? São funções que já vêm dentro do Python para a gente utilizar sem precisar reinventar a roda. Então, antes de resolver algum problema simples, médio ou difícil, tenta resgatar as funções embutidas para ver se já não tem algo pronto que vai fazer com que você evite perder tempo e recurso importante. Então, para quem já está acompanhando aí, já viu as funções enumerate, filter, float, format, input, bom, várias delas. E hoje, apesar de eu ter colocado len aqui, já vou até corrigir porque não é len. Deixa eu corrigir aqui, ó, é list. Vamos corrigir aqui na hora. Porque a função list cria o objeto mutável lista, que é uma das estruturas de dados mais importantes que tem em Python, com a maior flexibilidade que você vai usar o tempo todo. Então existe uma função embutida que cria uma lista a partir de um objeto iterável. Ai meu Deus, o que é um objeto iterável? É um objeto que você pode percorrer. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma string chamada Python. Se eu quiser criar uma lista a partir dessa string, eu coloco entre aspas a string e ele me dá uma lista com cada um dos caracteres dessa string que eu coloquei. Então eu sei que é uma lista porque abriu o colchete, fechou o colchete, a gente já sabe que é uma lista. Então o Python pegou uma string e converteu numa lista. Eu também consigo fazer isso com uma tupla, que uma tupla também é um objeto iterável, e a gente sabe que a tupla é aquilo que tiver entre parênteses. Então eu vou transformar uma tupla, do jeito que eu transformei uma string, eu converti, na verdade, a tupla em lista. Porque isso é muito útil. Porque a tupla ela é imutável. Eu não consigo arrancar itens de uma tupla. Então um dos artifícios que eu posso utilizar para tornar uma tupla, para mexer no que tem dentro de uma tupla, é convertê-la numa lista para que eu possa fazer o que eu tiver que fazer e de repente desconverter, depois transformar numa tupla de volta ou não perder o conteúdo que está dentro dessa tupla. Mas, por exemplo, quando eu coloco uma sequência de números, ó, você já viu que está vermelhinho, ele não entende que eu tenho que transformar numa lista, porque isso aqui não é uma sequência iterável, simplesmente são os números 1, 2, 3. O Python não entende por que você quer pegar 3 elementos e converter numa lista. Ó, vê que ele está reclamando isso. Ó, o esperado é um argumento, né? Então aqui eu tinha um argumento que é uma string, aqui eu tenho um argumento que é uma tupla, e aqui o Python está reclamando isso. Ó, você colocou 3 argumentos, você colocou 3 números, ele não aceitou. Então, por exemplo, ó, aqui ó, eu vou colocar a função range, que a gente vai ver mais para frente, que na verdade nada mais é do que criar um intervalo entre 0 e 10, lembrando que o 10 é excludente, então ele cria uma lista de 10 itens começando em 0, porque a gente sabe que a indexação em Python começa por 0, então eu transformei esse range, quer dizer, essa sequência numérica que ele me entregou, eu converti numa lista. E lembrando que o range eu posso fazer exatamente o que eu fiz lá em cima, só que o padrão é ele crescer de 1 em 1. Quando eu coloco um número aqui, 2 ou qualquer outro número, ele cria pulando de 2 em 2. Então, só um detalhe aí da função range. Quando eu pego um dicionário, né, como é que eu sei que é um dicionário? Porque está entre chaves. Então aqui está um dicionário que sempre é um parzinho chave-valor. Então a chave está antes dos 2 pontos e o valor é tudo que vem depois dos 2 pontos. Então quando a gente pede uma lista disso, ele só me separa a chave, ele não pega o valor. E para terminar, eu posso converter em lista uma função que está convertendo um número em string. A gente não viu aqui no começo que quando ele pega uma string, ele fatia ela e cria uma lista? Então quando eu pego o número 1, 2, 3 e eu transformo numa string, eu consigo transformar isso numa lista
como se eu fizesse isso daqui, por exemplo, ó, list, aí eu coloco uma string, lembra que tem que ser um objeto, ó, quando eu faço isso daqui, ele volta para aquele caso da string lá de cima. Então, nesse exemplo aqui, eu converti a sequência 1, 2, 3, ou o número 123, eu transformei numa string aqui, ó, 123, e aí quando eu dei a função list, ele quebrou a string em cada caractere e transformou isso numa lista. Extremamente útil, extremamente versátil, muito importante para o programador em Python. Se você quiser aprender Python de uma maneira mais aprofundada, se você quiser ter o seu certificado, para você colocar no seu portfólio, no seu currículo, e quiser aprender, acessa no link que está aí, ou mais para baixo, mais para cima, depende da mídia social que você estiver assistindo, e clica aí no link que está disponível para você fazer o meu curso, Python para não programadores. Um curso feito para você que está querendo começar a aprender, você que está querendo se aprofundar em Python e não quer fazer um curso difícil, não quer fazer um curso cheio de techniques, então faz o meu curso que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!